Gente do céu. Muito bem. Realmente hoje está sendo uma prova dos nove aqui com a tecnologia que está desafiando a gente. E é bom a gente aprende com isso para poder acertar. E o erro faz parte do caminho para o acerto. Patrícia, bom ter você de novo aqui. Eu te peço desculpas por essas interrupções aqui não programadas, mas enfim, faz parte do nosso processo de ajustarmos o funcionamento do Instagram aqui. Espero que o professor Éder já. Muito bem. Quem sabe faz ao vivo, é bem assim mesmo. Éder, agora fui eu. Eu estava Voltei, viu? falando aqui, eu estava falando aqui sobre o grande desafio de como a gente lida com o erro, né? O que que a gente faz quando a gente faz uma bobagem? Eu apertei sem querer aqui o botão do desliga. Enfim, por favor, continue. Eu vou tirar as mãos do celular agora, só vou deixar para tocar nele quando terminarmos a nossa live. Perfeito, perfeito. Eu acredito também que tem seja alguma coisa de conexão. Você me lembra onde é que eu estava, por favor? Você estava falando sobre o teu processo de desenvolvimento junto com as empresas, né? Como você, a partir da Isso, sua isso, história de vida, criou isso. esse olhar para o comportamento, enfim. Isso. Diante até da minha história de vida, que nasci de uma rubéola congênita que afetou a visão esquerda, a audição esquerda, né? Isso ajudou a construir a minha carreira. Sim, Na fase de que não precisa ter um sentimento de vítima para se construir uma vida inteira. Precisa ter o sentimento de atitude, de ação e de coragem para construir o que você precisa construir. Respeito não sim, se pede, respeito se conquista. E você só pode verdade. conquistar o respeito com ações diárias, dentro da sua carreira, dentro do cuidado com a família, dentro de várias outras perspectivas que vai trazendo fortalecimento de caráter e as pessoas vão percebendo, cara, tem como dar credibilidade ao Thomas, tem como dar credibilidade ao Éder, porque existe um caráter ali, está à Sim, prova, existe uma honestidade em tudo que é feito de forma genuína. E aí nasce a palestra História, que eu ainda não te contei, porque as pessoas pensam assim, cara, tudo isso em 1 hora e meia? Eu digo, não, são 30 e poucos anos de vida, 20 e pouco de carreira, em 1 hora e meia. E as pessoas precisam compreender isso. Né? Existem verdade. pesquisas por detrás disso, existem erros, muitos erros. Eu estava falando sobre erros ontem. A gente precisa errar bastante, o mais rápido possível. O empreendedor, ele precisa errar, sim. E quando eu digo empreendedor, Thomas, é o empreendedor tanto daquela ideia, concretizar uma ideia, quanto o empreendedor da sua própria carreira. Então, Sim, como um grande colaborador, você pode ser um grande empreendedor da sua própria carreira. Concorda? verdade. E aí, a gente precisa trazer esse fortalecimento de caráter, de reconhecimento, para que a gente possa transformar cada vez mais os nossos pontos positivos, intensificando e pegando os nossos gaps e conseguindo encontrar pessoas que podem trabalhar em favor daquele ponto frágil que você tem. Porque ninguém é perfeito, ninguém é robô, né? É verdade. Deixa eu aproveitar só uma deixa aqui e trazer um comentário da Patrícia, que falou sobre o vitimismo, que só serve para enterrar os nossos sonhos. E é interessante como muitas pessoas se acomodam nessa posição de vítima, né? Uhum. E acabam delegando para o outro a solução do problema que ela que tem que resolver, né? Perfeito. Ela que tem que resolver. Então, esse é um ponto onde o comportamento empreendedor, aquele de enxergar um problema e buscar uma solução para resolver o problema, é demandado continuamente. Assim como você, né, nessa sua narração, citou a superação
né, desse momento difícil que você teve em função da saúde, de rubéola e coisa e tal. A gente tem isso no decorrer da nossa vida em vários contextos, né? Inclusive no Verdade. contexto profissional, que nem você estava comentando agora há pouco. É, é, Cida, boa o, noite, seja bem-vinda, colega. Temos aqui também a Fran Moura, tá? Fran Moura de Sobradinho, Bahia. É Opa, fantástico ter a presença dela aqui também. Mandar um beijo. Ela sempre vem acompanhando o meu trabalho, né? Cara, eu bem-vinda. costumo dizer o seguinte, que para você ser, você precisa estar. E para você estar, você precisa ser, né? Então, Como é que funciona eu, isso? funciona que a gente precisa ter mais propósito do que o nosso próprio notebook. Tem pessoa, eu estava falando isso com uma pessoa ontem. Eu disse, rapaz, Entendi. eu consigo avaliar pessoas que não têm tanto propósito como o nosso notebook. E o propósito da vida é você impactar a vida de outras pessoas. Seja varrendo a Uhum. rua, sabe? Varra o melhor possível. Seja dirigindo ônibus, seja sendo o cobrador do ônibus, seja o carreteiro, seja o médico, o enfermeiro, o professor, o gerente, o grande gestor, o CEO de uma grande empresa. Você precisa deixar uma marca, um legado para que as pessoas digam o seguinte: poxa, esse cara fez história. O Thomas Uhum. faz história com as suas grandes palestras, o Éder busca fazer a história com as suas grandes palestras. As pessoas precisam lembrar de você como um grande marco. Isso não é uma questão Sim, de ego. Isso é uma questão de que, cara, você está aqui no mundo para fazer alguma coisa. Que é com certeza. ajudar, 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 trabalhar, trabalhar, trabalhar. E nesse processo é que vem a evolução moral, é nesse processo que vem a evolução dos seus comportamentos, na mudança de hábitos. Hábitos que antes poderiam ser considerados hábitos não tão saudáveis e que se tornam Uhum. hábitos saudáveis. Então, a gente precisa se conhecer ao ponto, porque pensar, Thomas, pensar é algo muito difícil. E Sim, as dá trabalho, né? pessoas dá Pensar dá muito trabalho. trabalho. E o que é que eu percebo hoje? As pessoas entram nas redes sociais buscando as fórmulas das outras pessoas. Só Sim. que se for existir fórmula, a gente está começando a trabalhar a ideia de que o universo deveria ser lógico. Mas não tem lógico uma construção de uma grande carreira, uma construção de um ser de bem com comportamentos benéficos. Porque, por exemplo, Thomas sabe qual é o objetivo maior dele, mas ele não sabe como vai acontecer. Por mais ações Uhum. que ele construa de forma correta, vai acontecer de uma maneira que Thomas vai virar e vai dizer assim, cara, eu nunca imaginei na minha vida que ia ser desse jeito. O meu A gente tem uma objetivo chegou. necessidade de controlar muitas coisas, né? Essa necessidade de Isso, controle, é impressionante como esse isso, controle acaba sendo uma trava, né? Um freio de mão puxado. isso. Os filósofos dizem, né? Osho também, espiritualista, espiritualidade, ele diz o seguinte, que se você viver a vida controlando as coisas, você vai enlouquecer futuramente. Então, é uma grande verdade. E talvez você Né? consiga enxergar pessoas próximas que elas já passam um perfil de uma certa loucura de tanto controlar as coisas. Mas quando eu digo controlar as coisas, é o marido, é o filho, é o colaborador na empresa. Ele controla, ele não gere. Há uma diferença de delegar e controlar. E aí que entra a Sem ideia dúvida. de chefe, chefe líder, né? E você sabe muito Sim, mais do que eu sim, disse, o sim. chefe, o líder. O chefe, ele controla todos os movimentos. O líder, ele já não controla, ele consegue delegar observando os pontos principais dos seus melhores colaboradores em si. Uhum. E nesse estudo que você vem fazendo sobre o comportamento no contexto profissional, Éder, o que você tem percebido, assim, o que você tem observado no ambiente das empresas e das organizações em relação aos comportamentos que predominam hoje em dia? Diante desse mundo tão volátil, tão incerto, tão complexo, tão ambíguo, né, o chamado mundo VUCA que a gente vive. A gente consegue perceber o seguinte, Thomas, uma esquizofrenia sociológica, onde as pessoas querem o emprego, mas não querem trabalhar. Já começa daí. E É, trabalhabilidade é autorresponsabilidade. Liberdade só existe com autorresponsabilidade. Só que a partir disso sim. você tem que investir em você.
né? Então, Aham. as pessoas se preocupam em ter emprego, mas não querem investir em si próprias. Nem Sim. mesmo quando a empresa oferece cursos, tem pessoas que nem vão, nem aparecem no curso, né? Que a empresa ofereceu. E aí, o que é Sim. que a gente precisa agora olhar do lado do gestor e do colaborador? Diga. Se as motivações, se as motivações forem generalizadas, nenhuma empresa chega ao objetivo necessário. Uhum. O motivo precisa estar aliado à satisfação concreta do motivo. Porque repara bem, prosperidade para Thomas é diferente de prosperidade para Éder. Ok. Prosperidade para Thomas pode ser um carro, Uhum. luxuoso ou não. Prosperidade para Uhum. Éder pode ser uma casa de 200 metros quadrados, Sim. né? Então, Sim. eu acho que as empresas precisam, porque elas tem muitas empresas que dividem PL, participação de lucro, mas eu acho que as coisas devem caminhar mais, e acredito muito através das pesquisas, que elas precisam caminhar mais para qual é a satisfação concreta do motivo daquele colaborador tal, qual é a satisfação concreta do motivo do outro colaborador. A partir disso, Uhum. cria-se objetivos específicos para que as pessoas possam juntos atingir a meta comum da empresa. Porque O grande imagina que um desafio aí. gestor. Oi, pode falar. Não, não, conclui o seu Imagina que raciocínio. um gestor consegue compreender que um colaborador deseja uma moto, que o outro deseja conseguir sempre estar pagando a escola do filho, o outro Uhum. deseja dar uma entrada num apartamento, e a partir de então ele conseguiu unir isso através de apoios, treinamento, para que realize uma parte desses sonhos, nem que seja total, mas uma parte. E aí, a partir de então, os objetivos comuns que a empresa deseja, aquela meta que a empresa deseja, ela consegue ser batida, porque o cara vai dizer o seguinte: a empresa me representou. Ela lembrou que eu Uhum. estou precisando de uma moto, que eu quero uma moto. Ela lembrou que eu quero pagar a escola de meu filho. Entende? Uhum. Agora, o grande desafio está justamente no início desse ciclo, ou seja, as áreas de recursos humanos, Sim, elas têm uma oportunidade ímpar de conseguir mapear isso, ou né, de mapear perfeito, isso no processo de admissão desse perfeito. colaborador. Porque o que a gente observa em muitas ocasiões é que, de repente, precisa, então vai catando, né, quem Sim, tiver. E claro sim, que existe um grande desafio com relação à demanda e oferta. Tem momentos que o mercado está aquecido, então as pessoas que têm as qualificações técnicas desejadas, às vezes não estão disponíveis para as vagas que a gente está oferecendo. Às vezes as empresas não conseguem fazer um pacote atrativo, mas muitas vezes não há esse diálogo para fazer o alinhamento dos valores, da missão e da visão da empresa com os valores, a missão e a visão do colaborador que vai entrar, porque é como uma célula que entra num corpo, né? A empresa é um sistema, é sim, como um corpo. E a hora que você sim. absorve uma célula nova, você tem todo um rearranjo novo desse sistema. Por menor que seja, essa é uma célula faz diferença. Isso. Então, esse é um processo realmente muito importante na admissão de novos colaboradores. E me conta uma coisa, Éder, nas suas pesquisas você tem notado alguma tendência dos comportamentos esperados que estão sendo, que estão virando tendência aí no ambiente organizacional? Ó, o que, que a gente começa a perceber? Que está ficando bem nítido os extremos. Os extremos da Uhum. segurança, de buscar realmente a segurança, os extremos de Sim, ser empreendedor, de fato, né? sim. E no Uhum. meio disso, a tentativa daquilo que você veio comentando há pouco, a busca de descobrir os comportamentos legais, quer dizer, competentes para aquela função ou para a formação da equipe geral. Porque Entendi. pensa comigo uma coisa, a maioria das empresas, elas têm missão, visão e valores. Mas se você for parar Uhum. para analisar, e a gente precisa ser justo e honesto em falar isso, muitas empresas compram a missão e a visão e os valores de outras empresas. Elas não Sim. criam a sua própria missão, visão e valores. E aí o que, que acontece? Se você não cria, não tem como você contratar de forma eficaz.
Verdade. dentro do comportamento. Porque você vai ter que descobrir quem tem um comportamento dominante. A gente discutiu muito isso na pós de gestão de pessoas que eu fiz. Quem é que tem um comportamento dominante? Quem é que tem um comportamento influente? E a Uhum. partir de... E não é só montar essa equipe de fato. É primeiro entender o seguinte, digamos que Éder Ramos foi chamado para ter uma equipe, gerir uma equipe. Eu preciso Sim. saber primeiro qual é o meu ponto fraco naquele tipo de responsabilidade. A partir de então, eu vou montar uma equipe fantástica, porque cada pessoa vai cobrir o meu ponto forte ou o meu ponto fraco. Entendi. Então, vamos lá. Que isso não é ponto fraco nem forte, mas só para as pessoas entenderem. Eu sou uma pessoa mais influente no grupo, eu preciso de uma pessoa dominante no meu grupo, mas eu Uhum. preciso de uma pessoa cautelosa no meu grupo. O Sim. que eu percebo é que as pessoas contratam, mas não ficam atentos a esses detalhes, mesmo Sim. que saibam disso. O mais interessante sabe? Existem vários ditados que podem resumir isso aqui que eu estou falando. Então, o mais interessante, as pessoas hoje têm um conhecimento de que isso existe, é ciência comportamental. Você precisa ter um Sim. mapeamento, como você falou, desde o início. Satisfação dos motivos ou motivação, crenças generalistas, crenças disfuncionais, porque a gente tem várias crenças generalistas, e aí eu entro na Sim. área do comportamento, na cognitiva comportamental, né? Se tiver os psicólogos aqui para poder conversar também sobre isso. Então, precisa se mapear tudo isso para dizer, cara, esse cara tem a ver com a função. Esse Uhum. cara tem a ver com o setor, ele não tem a ver. E que não é erro ou acerto. Naquele momento, não é a peça-chave fundamental, dependendo das crenças generalistas ou disfuncionais que elas tenham. Né? Então, isso precisa ser mapeado. E a Entendi. grande tendência o Brasil tem que se empurrar para o lado do empreendedorismo. Claro Sim. que a gente ainda vai ter grandes mão de obra qualificada, uma mão de obra que é qualificada, e aí existe aquele paradoxo. Exige uma mão de obra qualificada, não paga bem a essa mão de obra qualificada, só que essa mão de obra qualificada também já descobriu que ninguém paga bem por uma mão de obra qualificada. E aí chegamos à seguinte conclusão: não vamos mais trabalhar para ninguém não, rapaz, não vale mais a pena. Então, a tendência do empreendedorismo, sendo certo ou errado, a forma que a pessoa começa a empreender, é uma tendência muito forte. O Brasil Sim. precisa alavancar ao crescimento, ao enriquecimento, através do empreendedorismo. Até porque não vai ter mais aposentadoria para todo mundo. Uma criança É. sozinha não Já não tem, consegue né? sustentar. Uma criança sozinha ela não consegue sustentar 10 aposentados. E não vem Claro. dizer que é só um problema do Brasil, é um problema mundial, Sim. tá? E Uhum. o mundo está se tornando mais idoso e a quantidade de jovens que estão nascendo por família é muito pequeno. São poucas crianças para muitos idosos. Então, o A pirâmide empreendedorismo, ele é ela tá afinando, isso, né? isso. E ela tá. Isso, perfeito. E o empreendedorismo, querendo ou não, é uma solução. Porém, as pessoas precisam entender o seguinte: empreender não é moda, empreender não é bonitinho, empreender é pagar o preço. Para empreender em tudo aquilo que você deseja. Você não pode empreender achando na fantasia que vai dar certo da noite para o dia. Isso é um tipo de comportamento que precisa mudar. O brasileiro precisa Sim. mudar esse comportamento para paciência, para resiliência, para resignação ativa, para entender que não é da noite para o dia. Porque eu vejo muitas pessoas criando grandes empreendimentos que 3 meses depois elas fecham o empreendimento. Sim. Só que, Sim. cara, tem um tempo necessário para tudo acontecer. Né? Então, Verdade. a tendência de comportamento hoje ela está extrema. E outra coisa, a gente precisa entender o subjetivo das coisas. Porque
as doenças que estão aparecendo, que Sim. são doenças graves, no mundo abstrato, no mundo subjetivo, é porque as pessoas não estão conseguindo responder a essas perguntas que a gente está dialogando aqui, debatendo. Elas não estão Uhum. conseguindo responder quem elas são primeiro. Então é lógico que vai vir a depressão, é lógico que vai vir a ansiedade. E aí você tem outros fatores, porque se a gente trouxer para perto a pirâmide de Maslow, a gente vai entender muita coisa relacionada a esse determinado tipo de comportamento encaixado na Matrix. Aí, no caso, Éder, se eu entendi bem essa fala sua, então a dica para quem quer mudar é começar pelo autoconhecimento, não seria? Perfeito. Existe maneira de você... É porque tudo é estudo, é pesquisa, né? Você Sim, não precisa sim. ser um estudante, mas você pode ser um pesquisador. Né? Há uma Aham, grande diferença. sim. Se você partir da filosofia ao ponto de estudar tanto filosofia, vai chegar uma hora que vai te exigir, o seu próprio corpo, a sua própria mente vai exigir que você estude psicologia. Mas aí você Sim. estudou bastante psicologia, seu organismo vai exigir que você estude química, física, biologia, ao ponto de você ter um crescimento expansivo, expandiu a consciência. Então, a Sim. autoanálise é a própria expansão da consciência que é como a gente falou, você precisa pensar. A autoanálise demora um determinado tempo. Não é Sim, simplesmente demora. você pagar não é simplesmente investir em um curso de desenvolvimento pessoal. É algo Uhum. muito mais lá embaixo. É muito vertical. Não é Sim. horizontal. Né? É Uhum. vertical. Porque você vai estar entrando na sua intuição, você vai estar se descobrindo. A pessoa tem que aceitar aquele defeito que existe nela, e é a coisa mais difícil que as pessoas não É querem. difícil. Né? É verdade, é As verdade. pessoas também têm que compreender quais são, porque as pessoas não querem enxergar os defeitos, mas também não sabem, elas não sabem quais são as suas qualidades. Muitas vezes Muitas você vezes. pergunta e elas não sabem isso. E quando você diz assim, eu já fiz um teste sobre isso, escreve aí no caderno quem eu sou, e a pessoa começa a escrever, mas você percebe que aquilo que ela acha que ela é, não foi ela quem percebeu isso. Foram pessoas que rotularam Uhum. a Verdade. pessoa como uma pessoa daquele tipo, né? Daquela característica, com aquele sentimento, com aquela emoção, com aquele pensamento. E aí é que eu digo para você, quais são as suas crenças generalistas? Quais são as suas crenças disfuncionais? Você só vai poder lidar com o outro, entrar em uma inteligência emocional se você descobrir isso. Né? É, Quais é. são o seu poder de capacidade e sagacidade para chegar na frente, não como disputa, mas como criatividade. Então, se a pirâmide de Perfeito. Maslow ela fala de necessidade, segurança, relacionamento, poder, autoconhecimento e iluminação. Tá? Se Aham. você chega, se você chega na criatividade, que é o autoconhecimento, a criatividade, seja ela Sim, abstrata ou concreta, você conquista sim. tudo que está aqui embaixo. Vai demorar Verdade. muito. Vai demorar muito. O que falta ao ser humano é sair do estado de disputa. Se ele conseguir sair do estado de disputa, as coisas ficam muito, muito incríveis para a vida dela e para a vida das outras pessoas, porque é sistêmico. Então, a mudança Sim. de comportamento saia do estado de disputa, se conheça ao ponto de conseguir conhecer um pouco do outro, porque vai gerar empatia, e busque constantemente a criatividade. Eu costumo dizer que o sol está para todos e tem gente que ainda quer andar na sombra. Né? Então, Hum. é algo que a gente precisa refletir bastante. Uai, Éder, eu acho que com essa reflexão que você ficou aqui, a gente tem realmente um para casa, né, para fazer. E eu estou olhando aqui, nós tivemos, infelizmente tivemos uns probleminhas técnicos aí no começo da nossa live, mas eu estou vendo que a gente já está indo aí para quase 21h40, né? Já está ficando tarde aí para algumas Que pessoas. legal. Eu quero agradecer muito a você pela disponibilidade, né, da gente estar conversando um pouco sobre isso. Certamente daqui a algumas semanas a gente vai dar continuidade, porque esse é um assunto muito fascinante, é um assunto muito Perfeito. denso, muito rico,
que tem conteúdo demais para a gente estar trabalhando, mas agradeço muito as suas contribuições, o seu olhar, essa ideia, e quero aproveitar para convidar os seguidores que estão aí na live com a gente para seguirem aqui o professor Éder Ramos, né, no Éder Ramos Oficial no Instagram, não é isso, Éder? Isso. @eder.ramos.oficial. Maravilha. Eu também quero convidar aí para os meus seguidores seguirem o grande palestrante, o alemão mais mineiro que existe. O Thomas, eu não consigo falar o seu sobrenome, cara. A pronúncia do meu sobrenome é Auerbach, e Auerbach, assim, só um momentinho, significa o Ribeirão do Vale, de Au. Existe um vale na Alemanha, aos pés dos Alpes, que é o Vale de Au. Bach em alemão é Ribeirão, e Auerbach é o Ribeirão do Vale de Au. Que legal. Então eu sou um Ribeiro do Vale da vida. Pronto, perfeito. Então quero convidar aos meus seguidores também para seguirem o palestrante Thomas Albar. Acertei? Acertou. Muito obrigado, Éder. Éder, deixa eu só fazer aqui, vou tentar fazer um print da nossa imagem aqui, dá um tchauzinho pra gente. Dá um tchauzinho pra gente, Éder, obrigado. 1, 2, 3 e... Vamos ver se acertei. Não. Acertei. Maravilha. Então, muito obrigado. A todos os nossos seguidores, muito obrigado pela participação, uma boa noite a todos vocês e em breve voltaremos. E acompanhem o Éder.ramos.oficial no Instagram e o Thomas Auerbach também no Instagram, no LinkedIn. E uma boa noite a vocês. Muito obrigado, professor Éder. Até a próxima. Obrigado. Conte comigo no mínimo para frente. Valeu. Tá ótimo. Obrigado. Tchau, tchau.